Bom, uma pergunta é necessária. Quem ganhou a eleição do dia 30 de outubro? Antes que a minha pergunta gere ruído com a Justiça Eleitoral, não questiono aqui o vencedor formal do pleito, mas sim qual Lula venceu a eleição. O petista raiz, que fala apenas para seu partido e é capaz de provocar o pavor no mercado brasileiro, derrubando o Ibovespa e fazendo o dólar disparar, desvalorizando o real? Ou o Lula que atraiu apoio de economistas que defendem a responsabilidade fiscal, como os dos governos tucanos, que ele criticava? Porque essa gente, sabe-se lá no que acreditaram antes, já se mostra arrependida depois do discurso de ontem do presidente eleito. Até Henrique Meirelles parece ter jogado a toalha. E olha que ele foi presidente do Banco Central na era Lula, mas também ministro da Fazenda de Michel Temer, na recuperação da tragédia petista que levou o Brasil à maior recessão de sua história em 2015 e 2016. Meirelles, que até outro dia era cotado para ser o ministro mais importante da área econômica do governo eleito, disse a investidores que Lula teria, abre aspas, dilmado, um verbo autoexplicativo, e desejou sorte a eles, os investidores, que viram as empresas brasileiras do Ibovespa perderem somente ontem 156 bilhões de reais em valor de mercado. O dólar teve a maior alta desde março de 2020, no começo da pandemia de Covid. Um discurso de Lula é comparado à pandemia no estrago que pode causar à economia do país. Chama a atenção. Daí dizer, como disse o presidente eleito, que nunca viu um mercado tão sensível como o brasileiro, mostra a desconexão do Lula candidato que não saiu do palanque de campanha com o presidente eleito que precisa assumir suas responsabilidades. A tal responsabilidade fiscal, entre aspas, como ele, Lula, o presidente eleito, chamou com desdém, o que é justamente a garantia de equilíbrio entre gastos e receitas, presente e futuro, que qualquer país do mundo precisa ter. O mercado brasileiro não foi sensível. Só foi claro em dizer que governos com gastança sem austeridade são uma volta ao passado que ninguém mais quer. O passado que o Brasil não aceita mais. E o tal mercado são os milhões de acionistas de todas as empresas que atuam no Brasil que, como é óbvio, precisam de previsibilidade e responsabilidade do governo. Além do mais, ninguém mais quer separar o país, senhor presidente eleito. Por isso, dizer que o mercado seria, abre aspas, sensível a colocar pobre no orçamento, fecha aspas, é a cara de quem aposta na separação entre brasileiros e também de governo que não sabe administrar nada sem muito dinheiro. O governo atual, senhor presidente eleito, até porque é justo lembrar e comparar, enfrentou uma pandemia e uma guerra, numa conjunção de fatores que puseram a economia mundial de joelhos. Mesmo assim, criou auxílios e reduziu a pobreza ao menor índice histórico, segundo o Banco Mundial. Gerou milhões de empregos com carteira assinada, reduziu o desemprego também na informalidade e vai entregar o país com superávit fiscal. Um país crescendo mais que a média do mundo, com inflação em queda muito mais do que nos Estados Unidos e Europa e com um ambiente arejado para investimentos e empreendedorismo. O que gera receita para o governo e autonomia para as pessoas. Quem ganha uma eleição, senhor presidente eleito, ganha para melhorar o que existe, não para piorar. Uai, seu app de vídeos curtos.